No exército, eu aprendi muito a traçar cenário. Você não sabe o que vai acontecer. Como você não sabe, você faz o quê? Você traça cenário. E o quanto isso é importante, e é importante na vida do dia a dia de trabalho, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas se você traça cenários, você está preparado para reagir rápido aos acontecimentos. Antes, no mundo analógico, a gente falava e o consumidor escutava. No mundo atual digital, a gente fala e o consumidor também fala. Então, a via é bidirecional. Então, olha a complexidade que as marcas, os anunciantes têm nesse mundo digital, né? Sorte faz parte da jornada. Agora, só tem sorte quem trabalha muito. Você tem que se cercar de boas pessoas, trazer sempre pessoas melhores que você. E, além de tudo isso, não pode abrir mão de princípios e valores. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que soube transformar desafios em oportunidades e se adaptar às mudanças do mercado com maestria. Ele é formado em administração pela FAAP, ele é fundador do Grupo Arizona, uma empresa que começou como gráfica e evoluiu para se tornar uma referência em tecnologia aplicada à comunicação e marketing. Além de ser um empreendedor Endeavor, ele também já foi premiado como empreendedor do ano pela UI em 2016, um reconhecimento pela sua visão e liderança no setor. Agora, o que o currículo dele não conta é que ele é conhecido pelo cuidado com as pessoas ao seu redor, sendo um verdadeiro exemplo de empatia, sempre atento aos detalhes e presente nos momentos mais importantes de amigos e familiares. Marcos Haddad, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Baza, muito bom dia, é uma alegria estar aqui com você, obrigado pelo convite. Demais. E Marcos, vamos começar do início, como eu sempre gosto. Me conta um pouco mais das suas origens. Você já vem daquela família que trabalhava com comunicação, marketing? Nada, bem diferente disso. Meu avô paterno, ele veio para o Brasil, né, com 4 para 5 anos de idade, fugindo da guerra civil na Síria, com a minha bisavó. Né, ele perdeu todo mundo na guerra, o pai e os irmãos. A minha bisavó tomou um tiro na perna, teve a perna amputada e com uma perna amputada, né, só com a outra perna, ela conseguiu chegar no porto para pegar um navio com ele e meu avô e tentarem ir para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, não deixaram ninguém descer, né, por causa de uma gripe na época, década de 20 do século passado. O navio veio para o Brasil, eles não escolheram o Brasil, chegaram no Brasil, e aí começa a história da família, sem falar o idioma, chegaram, né, numa cidade a 500 quilômetros de São Paulo, depois de 3 meses. Chegaram falando árabe aqui. Ficaram 3 meses português. Em Santos, descobriram uma família árabe numa cidade que chama Vanhandava, que até hoje deve ter 5 mil habitantes, conseguiram naquela época chegar nessa cidade e uma família árabe acolheu eles, né, e recebeu eles. E aí, a partir disso, eles começaram a vida aqui no Brasil. Depois de um mês, a única coisa que minha avó trouxe foi uma caixa de joias e ela, depois de um mês, entregou essa caixa de joias para a família. Falou assim, olha, isso é tudo que eu tenho, se acontecer alguma coisa comigo, é para vocês cuidarem do meu filho, que é meu avô, né? Sempre que eu conto essa história, eu me emociono, né? E aí começou, meu avô trabalhou no campo, veio com 17 anos para São Paulo e aqui em São Paulo começou a trabalhar como camelô e fazer um curso de eletrônica, e aí, quando ele terminou esse curso de eletrônica por correspondência, ele monta uma lojinha de conserto de rádios a válvula e vitrolas na época. E aí começa a história empreendedora da família com meu avô. Aí ele se casa, né? Meu pai nasce, meu pai com 8 anos começa a trabalhar, ele fazia de bicicleta entrega e ia buscar e entregar os rádios. Com 18 anos meu pai assume a empresa e aí ele começa, né, transforma, além de uma assistência técnica, numa loja, também empreendedor meu pai. E aí vem a terceira geração, que sou eu, né? E comecei a trabalhar desde cedo na lojinha também, né? Como a gente diz. Mas esse é um pouco da história da família. E dentro dessa dinâmica, Marcos, você já se via como um empreendedor? Você, aquela rotina ali, brincadeira de criança já dentro da empresa? Me conta mais o que te atraía naquele momento. Olha, todas as férias era a nossa diversão ir trabalhar.
Então a gente ia para a loja, ia demonstrar produto. Teve férias que eu fiz emissão de nota fiscal, porque era na mão, né? Não existia computador, impressora. Teve férias que eu ia fazer entrega, eu era assistente do motorista para fazer entrega nas lojas, vendedor na loja. Então eu fui, enfim, fazendo várias atividades ao longo desde os 7, 8, 9 anos de idade, né? Julho e dezembro a gente trabalhava na loja. Janeiro a gente ia passear, fazer alguma coisa, descansar, ir pro interior. Aí sim, férias. Realmente as férias eram em janeiro. E eu lembrei de uma história agora muito interessante, Baza, que a loja ficava aberta até normalmente 8 horas, mas meu pai começou a ficar com ela aberta até 10 horas da noite. E na época não era comum isso, né? E aí a gente chegou no sábado 7 horas lá para arrumar a loja para abrir às 8, e aí tava uma bagunça, tava sujo. Aí eu falei pro meu pai, precisa pedir para alguém varrer aqui. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, vai lá você e varre, pega a vassoura. Aí eu fiquei assim, né, meio assustado. Falei, eu sou filho do dono, né? Eu vou varrer. Quantos anos você tinha? Eu devia ter 10, 11 anos, 12 anos de idade no máximo, né? Eu falei, eu, filho do dono, vou varrer? Aí ele viu que eu titubeei, ele foi lá, pegou 2 vassouras, jogou uma para mim e ele começou a varrer. Então aquela coisa do exemplo arrasta. Né? Então, eu nasci dentro de uma loja, né? Praticamente eu vivi dentro de uma loja, a realidade de uma loja, fazendo de tudo, né? Da entrega, de varrer, de limpar, de atender o cliente, né? De ficar no caixa, de emitir nota fiscal. Então, isso foi muito do meu dia a dia. Então, eu nunca me vi, né, diferente de um empreendedor. Eu sempre me vi como um empreendedor por causa desse exemplo de família, por causa, né, desse contexto onde eu fui forjado. E dentro dessa formação e referências, Marco, você teve tua formação militar aí no meio do caminho que eu queria explorar. Você chegou a segundo tenente da cavalaria. E como é que isso impactou tua abordagem, seja liderança, gestão de crise? Quando você olha para aquela experiência lá, me conta mais, como é que você foi parar lá e o que isso te deixou? Primeiro que eu queria dizer que eu não queria ir para o serviço militar, né? Eu fui me alistar, falei, não quero me alistar, né? Na época todo mundo falava, exército você perde 1 ano da vida. E como eu já estava ali no 3º colegial, eles falaram assim, você pode se alistar no exército normal, né? Quando eu fui, ou senão você vai para o CPUR. Aí eu falei, o que é o CPUR? É um centro de preparação de oficiais da reserva, tal, e lá todo mundo quer entrar. Então, se você entrar, a chance de ser dispensado é muito maior. Falei, que legal, então eu vou me esforçar para entrar no CPUR. Tinha prova de conhecimentos gerais, como se fosse um vestibular, testes físicos, fui lá 7, 8 vezes e me esforcei para entrar. E entrei. E lá tinham 10 mil candidatos, mais ou menos, para 200 vagas. E eles chamavam 300 inicialmente, e depois de 2, 3 semanas, eles dispensavam 100, ficavam com os 200. Falei, vou me esforçar, vou entrar, e aí todo mundo vai querer ficar, e eu vou sair nessa leva de 100. E o meu plano deu quase inteiro certo, porque eu consegui entrar, e todo mundo queria fazer, eu não queria, e eu não fui dispensado. Né? De repente, um dia eu cheguei lá, e falei assim, nossa, hoje tem menos gente. Tem. Falei, por quê? Porque já teve a dispensa do 100. Mas, peraí, eu tô nessa dispensa? Não, você não tá. E eu acabei sendo obrigado, a serviço militar é obrigatório a fazer. Mas quando você tá lá, óbvio, é um ano muito duro, muito difícil, porque eles te levam ao limite de exigência intelectual, física, psicológica, emocional. Mas quando eu saí de lá, eu percebi que eu aprendi muito, que foi um ano, sabe, muito transformador, e hoje eu recomendo todo mundo a fazer o serviço militar. E vou te dar alguns exemplos, né? Primeiro, a disciplina, né? A ordem, a disciplina no exército é um negócio muito rígido. E a gente percebe o quanto isso é importante para a vida, né? A vida pessoal e a vida profissional, né? Sem disciplina, a gente não consegue ter boa execução. 2, no exército, eu aprendi muito a traçar cenário. Você não sabe o que vai acontecer, né? Numa guerra, né? Numa estratégia, você vai atacar por um lado, pelo outro, vai a cavalaria, a infantaria, vai a artilharia, enfim, coordenado com marinha, com aeronáutica. Só que, como você não sabe, você faz o quê? Você traça cenário. Se acontecer isso, faz aquilo. Se acontecer aquilo, você faz uma outra coisa. Então, dependendo do que, né, a gente supunha um monte de possibilidades e se preparava, né, para os cenários possíveis que pudessem acontecer. E o quanto isso é importante, e é importante na vida do dia a dia de trabalho.
né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas se você traça cenários, você está preparado para reagir rápido aos acontecimentos, né? E por último, né? O exército, ele te ensina, mais do que te ensina, ele te prova que quando você acha que você chegou no seu limite, né? Você não aguenta mais, você já tá, você já fez teu esforço no máximo, você não chegou nem a 30% da sua capacidade e do seu potencial. Então você vive, eles te provam isso na prática, né? Nos acampamentos, nos exercícios, nas atividades. Então foi um ano realmente transformador e muito impactante na minha vida. Passado esse momento, puxa, você começa agora, tem que ter uma carreira. Me conta um pouco mais do Marcos empreendedor, porque puxa, você começa com uma gráfica, né, que evolui para uma empresa de tecnologia. Me conta um pouco melhor essa história. Só rapidamente, antes de começar, eu continuei trabalhando na empresa do meu pai, né? Eu fiz faculdade à noite, né? Saí do exército, faculdades 4 anos à noite e trabalhando de dia na empresa do meu pai. Trabalhei, né, como vendedor de consórcio, porta a porta, de cota de consórcio, enfim. Trabalhei, né, na área internacional, quando ele começou a importar, né, em procurement, né, em importação de componentes, né, principalmente da Ásia, e trabalhei 3 anos na área comercial, né, fazendo na gerência regional Nordeste 1 ano, gerência regional Sul e na gerência regional Sudeste, onde naquele momento eu acabei saindo para montar a Arizona, né, começar uma pequena só para não deixar gráfica. Esse gancho passar, em que momento que aquele comichão da família empreendedora, você falou, puxa, a vida de executivo, teve algum momento dessa virada de chave? Olha, assim, acho que algumas coisas, né, fizeram. Primeiro, assim, por mais que eu me esforçasse, eu sempre era o filho do dono. Não tem jeito, você tem o carimbo. Tá ali tatuado em você que você é o filho do dono, né? Por isso que eu sempre procurei ter chefe, né? Eu nunca trabalhei direto com meu pai, né? Pô, eu fui lá pro Nordeste, eu fui ser gerente regional Nordeste, fui ser gerente regional Sul, né? Dos 3 estados do Sul. Então eu procurei ficar distante para poder realmente aprender, ter experiência e ter chefes com os quais eu aprendi muita coisa, né? E 2, óbvio, o gene empreendedor tá na minha veia, né? Então eu tava ali trabalhando com ele, me considerava ali um empreendedor, mas ao mesmo tempo eu sempre tive o sonho, né, de ter a minha jornada, né? Ter uma jornada diferente. E foi num momento que ele atravessou uma dificuldade, né, muito grande, e aí eu falei, pô, agora é o momento de eu construir a minha jornada, né? Agora não tem, teve momentos maravilhosos na empresa dele, mas a gente sabe, né? A vida empreendedora é de altos e baixos, né? E foi um momento de muita dificuldade que ele teve, né, na empresa, e eu acabei, né, migrando para minha jornada empreendedora, que é a Arizona. E por que gráfica? Cara, assim, primeiro, assim, era uma empresa muito pequena que já existia, né? Meu pai mesmo, ele que comprou esses equipamentos gráficos, porque ele queria, porque ele gastava muito com gráfica. Negócios e oportunidades do Estadão. Lembra aquela página com um monte de tijolo que vende tudo, de fazenda, a máquina velha usada? Meu pai tinha o cacuete de ler, né? Aquela página de classificados todo final de semana. Ele viu lá, gráfica, fecha, vende os equipamentos. E era muito barato. Ele nunca tinha entrado numa gráfica. Ele foi e comprou. Ficaram 2 anos paradas, daí ele contratou um cara para tocar, não deu certo, contratou outro, não deu certo, e foi aí neste momento que o negócio dele estava indo ruim, que eu falei, pai, meu irmão, né, mais novo, ele tinha ido estudar fora do Brasil, tinha voltado para o Brasil, e aí falou assim, putz, vamos para lá, não sei o que eu faço com isso, eu vou vender, eu vou fechar, eu vou doar para uma instituição de caridade. Meu irmão foi lá, primeiro do que eu, né? E falou, vou lá só organizar, porque meu irmão queria trabalhar no mercado financeiro. Ele, começou a olhar, começou a pedir minha ajuda, falou, Marcos, me ajuda aqui, me ajuda ali. De repente ele falou assim, eu tô vendo uma oportunidade aqui, vamos fazer um business plan? A gente fez um business plan. Ele falou assim, vamos tocar esse negócio? Tinham 4 colaboradores. Era um negócio que fazia o ticketzinho do estacionamento, fazia um folderzinho, um negócio muito pequeno. Aí eu falei, Ale, não cabe nem você. Vamos nós 2? Não é muito arriscado? Aí ele falou assim, não, mas eu acho que dá pra gente colocar esse plano de pé. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, né? Ele desistiu das propostas de emprego no mercado financeiro, ele falou, vou ficar aqui. Eu falei, eu começo a te ajudar muito, né? E a coisa, caminhando eu faço a transição, eu migro, e a gente toca e começa esse negócio. E foi o que aconteceu, né? Era um negócio muito pequeno, a gente enxergou. O que a gente enxergou naquele momento, né? Por que a gente foi para lá e não foi fazer outra coisa, né? A gente enxergou que o mercado gráfico, ele tinha grandes gráficas,
né, que eram menos de 10%, né, que eram focadas em grandes volumes, tinham máquinas grandes, tinham qualidade e podiam atender o mercado com volume. E você tinha mais de 90% das gráficas que eram gráficas que nem era aquela muito pequenininha, não tinham qualidade, né, e faziam pequenas e médias tiragens. E a gente enxergava já uma tendência de quedas de tiragem, mas a gente falava, tem um espaço para uma gráfica, né, fazer trabalhos extremamente sofisticados, com muita qualidade, para pequenas tiragens. Então a gente montou uma operação, importou máquinas, a gente não tinha crédito, a gente encontrou um fabricante alemão doido que deu crédito para a gente, né, deu 1 milhão de euros, né, de dívida para a gente pagar em 6 anos. E a gente trouxe essas máquinas, né, de alta qualidade, mas para pequenos formatos e pequenas quantidades, e começou, né, a produzir, né, com muito esforço, né, para conseguir ocupar uma reputação que a gente não tinha, mas a gente foi aonde? Nas relações pessoais que a gente tinha, amigos do exército, amigos da faculdade, amigos de infância. Você faz esse trabalho, você não conhece Arizona, mas você conhece o Marcos, me dá uma oportunidade, se eu não te entregar, você nunca mais me contrata. Então aí a gente começou a conseguir, a vender, a colocar trabalho dentro de casa, e conseguir entregar trabalhos com muita excelência em baixas tiragens e com preço muito mais competitivo para o cliente, porque a gráfica grande não interessava fazer o trabalho de baixa quantidade. Ligar uma máquina, pôr para imprimir, um trabalho de muito pouca quantidade, ela fazia um preço que não interessava para ela. A gráfica pequena não tinha qualidade. Então a gente conseguiu montar uma operação que a gente tinha qualidade e com equipamentos voltados para baixas tiragens. Esse foi o nosso primeiro pulo do gato. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Mas Marcos, vamos lá, você encontra um nicho, investe, encontrou um espaço, mas como é que uma gráfica vira uma empresa de tecnologia? Então, aí, boa pergunta, Bazar. A gente percebeu que a inteligência do processo, ela não estava na impressão, estava na pré-impressão, na preparação do arquivo. Aí a gente falou, a gente não fazia isso, a gente contratava fora. Vamos investir e montar isso dentro de casa? Aí montamos uma unidade de preparar os arquivos. Aí a gente olhou e falou assim, se a gente está preparando tão bem e está conseguindo resultados tão espetaculares na impressão, por que a gente não prepara arquivos para outras gráficas? Vamos tentar. Fomos e conseguimos vender esse serviço para outras gráficas. Se a gente está vendendo para outras gráficas, por que a gente não vende para as agências de propaganda que preparam arquivos, né, que vão para a mídia? Foi difícil entrar, mas conseguimos entrar. Se a gente está fazendo para as agências, por que a gente não vai para os grandes veículos? Para a Globo, para o Estadão, para a Folha. Então a gente pegou todo o processo e aprendizado que a gente teve de ir lá, medir os perfis, né, de preparar os arquivos com excelência, aplicou para uma série de outras empresas e outras realidades. E aí, de repente, a gente olhou e falou assim, e obviamente a gente fazia isso com muita tecnologia, né? Como que a gente preparava os arquivos melhor do que os outros? Com tecnologia, com processo, com controles e com treinamento de pessoas. E aí a gente olhou e falou assim, peraí, a gente já estava ali, né, nos anos 2000, né? Será? O mundo estava ali, começou o mundo digital cada vez mais forte, né? Naquele momento, sites, blogs ainda. O mundo está indo para o digital, por que a gente não prepara arquivos também para mídia digital, né? E aí que começou, falou assim, peraí, então não faz sentido mais. A impressão, a gente perdeu, né? A impressão não é o grande diferencial mais nosso. A impressão é um excelente realizador de uma excelente preparação de arquivo. Então, por que a gente não vende a gráfica? Sai desse negócio e se concentra na preparação de arquivos para qualquer tipo de mídia, qualquer ponto de contato com o consumidor. E aí que começa a transformação da Arizona de uma gráfica para uma empresa de tecnologia. Esse foi nossa grande jornada. E hoje, Marcos, para quem está nos escutando e nos assistindo, dá uma ideia da complexidade que um grande cliente
tem para operar uma estratégia de digital, de volumetria, de todos os detalhes, nuances? Bom, vamos lá. Um grande varejista, uma empresa de consumo, bom, varejista, né? Vamos dar um exemplo. Ele tem lá a propaganda dele que vai para a TV, a oferta. Ele vai vender lá o produto na TV, vai anunciar. Ele, além da TV, ele tem muitas vezes a mídia impressa, né? Que ele distribui os tabloides, né? Na casa dos consumidores, tabloide impresso nas lojas. Ele tem o tabloide digital, né? Onde ele distribui por WhatsApp. Ele tem os posts em redes sociais. Ele tem as mídias em elevador, as mídias no próprio ponto de venda, que são as telas. Ele tem e-mail marketing, quando ele envia as ofertas. Ele tem o app no celular, né, das pessoas, onde tem as ofertas ali, as comunicações, né? Ele tem muitas vezes um plano de fidelidade, onde ele se comunica. Como que o anunciante, como que a sua agência vão entregar conteúdos, campanhas, estratégia de preço em todos esses pontos de contato? É muito difícil. Né? A gente, né? Pô, meus cabelos brancos aqui, eu comecei a trabalhar, né? Eu vivi muito mundo analógico. O que era o mundo analógico? As marcas e os anunciantes, né? E as agências, eles se comunicavam pela TV, pelo rádio e pela mídia impressa, jornal e revista. Só existia isso. A gente assistia uma propaganda na TV, a gente ouvia, né, os spots de rádio e a gente via, né, os anúncios na Folha, no Estadão, nas revistas da Abril, numa mídia exterior, né, num outdoor. Como que o mundo é hoje? O mundo digital, a gente é impactado, né, por uma infinidade de pontos de contato. Né? E como esse mesmo anunciante, essas agências conseguem gerar conteúdo, entregar as ofertas, definir preço nessa complexidade de pontos de contato com o consumidor. Então a gente percebeu que o mercado ia precisar de alguém que cuidasse de toda essa produção, de toda essa operação de marketing. Né, para esses grandes anunciantes, para todo mundo que tem essa complexidade em marketing. E por isso que a gente percebeu essa oportunidade. Então a gente foi migrando e cada vez que surgia um ponto de contato novo, surgiu a rede social. Pô, a gente tem que se especializar em entregar, né, os arquivos nas redes sociais. Surgiu o WhatsApp, temos que entregar conteúdo no WhatsApp. Surgiu os apps mobile, temos que entregar e preparar a oferta para os apps mobile. Surgiu o e-mail marketing, né? Surgiu o TikTok. Cada mídia nova que surge, a gente tem que aprender, tem que entender a tecnicidade, né, de como preparar o arquivo, cada uma tem uma especificidade, e tem que entender também o propósito, como ela funciona para adaptar essa linguagem, mantendo a integridade das marcas, mantendo os interesses de comunicação, né, e de posicionamento dessas marcas, para a gente fazer a aplicação certa em todos esses pontos de contato. Então, esse virou o desafio. E tem e só para não acharem que já está complicado demais, eu vou adicionar mais uma pitadinha aqui, Baza. Antes, no mundo analógico, a gente falava e o consumidor escutava. No mundo atual digital, a gente fala e o consumidor também fala. Então, a via é bidirecional. É de duas mãos. Então, olha a complexidade que as marcas, os anunciantes têm nesse mundo digital. E por isso que a gente percebeu essa oportunidade e começou, né, a se posicionar como uma empresa que organiza e produz todos esses conteúdos e ofertas para os grandes anunciantes. E Marcos, aproveitando da tua experiência aqui, que você está me ajudando aqui a traçar a evolução que vocês não só acompanharam, mas influenciaram também, na tua opinião, o que o mercado de marketing ou de comunicação ainda não está enxergando, mas que na tua visão vai ser crucial nos próximos anos? Eu acho que tem duas coisas, né? O primeiro é o modelo, né? O mundo do marketing, parte dele ainda vive no modelo antigo, do mundo analógico, onde ele se remunerava pela mídia. Era a grande remuneração dele, né? E o mundo mudou para o digital. Então ainda tem um apego pelo modelo antigo, né? Ao mesmo tempo que o mundo digital já dominou, já ocupou o espaço. Não dá para a gente lutar contra o mundo digital. O mundo digital hoje é parte das nossas vidas. Né? Então, acho que tem um desafio de modelo de negócio, né, que algumas empresas mais de nicho específicas, né, já encontraram o seu caminho, mas muitas grandes empresas, né, de propaganda, grandes grupos ainda titubeiam um pouco nessa mudança de modelo, porque ainda se beneficiam do modelo de remuneração, né, do mundo analógico, vivendo no mundo digital. Né? E dois, tem o comportamento do consumidor. Né? O consumidor,
cada vez é menos fiel às marcas, né? No passado, a gente vivia, né, tempos de muita fidelidade. Eu conheço essa marca, eu tenho credibilidade, né, nesse produto, eu vou comprar esse produto. Às vezes ele é mais caro, às vezes ele não tem, eu vou procurar em outro lugar, eu vou esperar chegar, porque eu tenho, esta é a minha escolha. Hoje você percebe, primeiro pelo aumento de oferta, né, então e também a mudança do consumidor, você percebe cada vez mais ele testando e se aventurando em produtos novos, em marcas novas. Então, é um desafio para as marcas, né? Antes eu construía credibilidade e eu estava seguro que o consumidor ia me escolher. Hoje, já não é tão simples assim a lógica, não tem uma lógica tão fácil, né? Então acho que são os desafios do mundo novo. E tem um elemento aqui que eu quero explorar contigo também, Marcos. Teus clientes são muito num grupo de grandes empresas. Quais as principais lições sobre como trabalhar com grandes empresas, né? Com toda a complexidade, seja corporativa, estrutura, decisão, descentralização, ao mesmo tempo, às vezes eu brinco que a gente tem que tomar cuidado que alguns clientes não terceirizam o serviço, eles terceirizam a culpa, né? Então, como é que você organiza tudo isso? Precisa achar alguém para jogar o problema e achar um culpado se não der certo, né? E é verdade, né? A gente só lida com grandes clientes, né? Porque o nosso negócio faz sentido numa grande complexidade, né? Não que a gente não possa atender um cliente pequeno, mas não faz muito sentido, né, a gente atender, pelo modelo que a gente montou, atender clientes pequenos, né? E um cliente grande, né, como o próprio nome diz, ele tem muitas pessoas, muitas áreas, muitas unidades de negócio. E muitas vezes, né, e óbvio, você não lida com a parede, a marca né, que está lá estampada, com os computadores, você lida com gente. E as pessoas do outro lado, muitas vezes, não têm um alinhamento de interesses. Tem vários núcleos de publicidade e cada um quer fazer uma coisa. Ou estão brigando entre si pela verba, ou por, né, ou por fazer a campanha, por liderar um determinado, né, lançamento, algum tipo de coisa que acontece. Então, o maior desafio é lidar com gente, né? Como que a gente consegue, né, entender a necessidade daquelas pessoas, entender o momento delas, e eles, como executivos, eles têm os interesses, eles querem crescer na carreira, eles querem entregar também um legado, e ao mesmo tempo a gente conseguir, dentro da nossa especificidade, né, conseguir este alinhamento, esta interlocução, e a partir disso, uma organização para poder cumprir o nosso trabalho. Eu falo que muitas vezes, hoje, metade do nosso trabalho é organizar a informação e construir os alinhamentos dentro do cliente. Que o cliente tem a informação, mas não está organizada. A outra metade do trabalho é o trabalho de operação e produção mesmo, né? E a gente está discutindo muito isso nesse momento de inteligência artificial, né? Cada vez mais se fala em inteligência artificial, todo mundo quer tudo automático. Como a gente vai automatizar um processo se a base de dados não está organizada? Se a informação não é clara ou de fácil captura. Então, o nosso maior trabalho hoje, né, e o grande desafio que a gente enfrenta nos nossos clientes é organizar esta informação, para que não só a gente consiga fazer a operação mais fluida, como possa usar motores de inteligência artificial para nos ajudar a ir para um outro patamar de entrega, de escala e de medição de resultado para esses clientes. E, Marcos, falando aqui do crescimento e evolução, vocês passaram por uma fase de internacionalização. Me conta como é que foi essa experiência e as maiores lições aprendidas para mercados globais. Vamos lá, excelente pergunta, né? A gente, óbvio, você vai crescendo, vai conquistando novos clientes e você sempre tem o sonho, por que não ir para outros países, né? E a gente sempre tinha o sonho, mas a gente tinha duas questões. Uma, a gente não tinha capital, né? De 98, quando a gente fundou a empresa, até 2016 a gente teve dívida, né? Ininterruptamente, né? A partir de 17 que a gente vive sem dívida, mas até 2016, né, a gente viveu com dívida, então a gente não tinha capital para internacionalizar e obviamente era sempre muito mais difícil, né, num outro país, numa outra realidade, outras regras, outras normas, outro idioma, enfim. Só que a gente aproveitou uma oportunidade lá em 2011, onde um grande cliente nosso, a Natura, ela moveu a base dela internacional para a Argentina e convidou os fornecedores para irem junto para a Argentina. E a gente
falou, é a oportunidade que a gente precisava. A gente foi para a Argentina, montou uma unidade lá, chegou até 45 pessoas lá, mas a gente acabou desmontando e está com 2 pessoas lá. A gente foi para o Chile também, ficamos 3 anos no Chile e desativamos e fechamos a unidade no Chile. Então foi um movimento, né, sonhador, né, do empreendedor, vou internacionalizar, vou para outros mercados, mas ao mesmo tempo foi de muitos aprendizados, porque a gente percebeu que a gente errou, né, com muita humildade, a gente errou. Né? A gente não tem, né, o conhecimento, não conhece as nuances, não conhece as pessoas, não conhece as regras. Né? Aqui no Brasil a gente conhece, a gente tem as dificuldades, mas a gente nasceu aqui. Né? Então a gente tem acesso a pessoas, a informação, enfim, nos outros países a gente não tem. Então, realmente a gente não conseguiu ter êxito na internacionalização. Foi uma jornada importante, muitos aprendizados, mas que não deu certo. E nessa busca constante por evolução, né, tem também a pressão constante por inovação. Você já se deparou em momentos que a aposta em alguma nova tecnologia foi um erro? E como é que você se recupera de uma porrada? Porque vai dinheiro, vai tempo, vai expectativa. A gente usa a máxima de errar rápido e barato. A gente está sempre inovando, está sempre lançando coisas novas, criando coisas novas, apostando em novas tecnologias, desenvolvendo coisas novas dentro de casa. Só que a gente tem o cacuete de, põe rápido em produção, leva para um cliente, né, para a gente testar e validar. E deu certo, continua, deu errado, para. Né? Então, a gente tem vários exemplos de soluções que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo e que a gente parou porque não funcionavam ou não traziam o efeito prático para o cliente. A gente tem hoje uma solução que a gente tem em alguns grandes clientes que a gente não consegue evoluir ela, porque a gente começou o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, em estruturas frágeis. Sabe aquele prédio que, em vez de ter pilares de concreto, são pilares de bambu? Então, a gente tem hoje uma tecnologia que funciona em grandes clientes e que ela não está estruturada em pilares firmes. E a gente está construindo algo em paralelo para poder, né, há 6 meses, 1 ano, desativar para trazer algo novo, né? Aí sim, com uma maior sustentação, mais firme, para poder... Porque foi um erro. A gente quis lançar rápido, né? A velocidade foi mais importante do que a qualidade, né, no desenvolvimento, e de repente, quando a gente lançou, começou a funcionar, ele não estava preparado para a escala. E não dá mais para você, depois de um prédio construído, falar, deixa eu mudar aqui as colunas do térreo, do primeiro andar, do segundo andar ou da fundação. Não tem como. E você que acompanha tanto essa evolução, a gente já falou de tecnologia, inteligência artificial, automação. Na tua opinião, qual que é o papel que fica para o ser humano nessas decisões ou na operação de marketing e comunicação? Olha, eu acredito muito na combinação do ser humano com a inteligência artificial. Né? Eu acho que a inteligência artificial, assim, nessa primeira jornada que eu estou chamando de 2 anos, ela vai ser muito incremental. Eu tenho um processo aqui, eu acelero, aqui eu dou escala, eu produzia 10 assets, né, ou 10 campanhas, né, em um dia, hoje eu vou produzir 10 mil, 50 mil, quantas eu quiser em 1 minuto. Né? Então, a hiperpersonalização, né? Antes eu fazia uma campanha, a empresa fazia uma campanha para esse perfil de pessoas, agora eu consigo fazer a campanha para o Baza. Né? Vai chegar algo específico para você. Então, com muita velocidade. Então, é a combinação, né, do humano com as ferramentas. Acho que depois de 2 anos, a gente vai conseguir utilizar a inteligência artificial, né, em fluxos um pouco mais densos e complexos, mas ainda na combinação com o humano. Eu não acredito na inteligência artificial fazendo tudo sozinho. Né? E não acredito também de que os seres humanos vão conseguir sozinhos, sem, né, se beneficiar da potência que a inteligência artificial está mostrando que tem. E Marcos, puxa, ao longo do tempo você se tornou uma grande referência no mundo dos empreendedores, seja na Endeavor, na UI e com tudo que você viveu. E hoje, a hora que você olha para o Grupo Arizona, até que ponto o sucesso foi fruto de decisões conscientes e planejadas e quanto se deve talvez a fator inesperado ou até mesmo a sorte? Olha, eu vou dizer que algumas coisas para você, Bazar. É óbvio que você sempre tem que ter sorte. Né? Sorte faz parte da jornada. Agora, só tem sorte quem, trabalha muito.
né? Não tem só... Difícil o cara estar lá sentado no sofá ou na praia, vou esperar cair aqui uma mina de ouro, né? Uma oportunidade, né, maravilhosa aqui na minha frente, né? Então, acho que, primeiro, você tem que ter sorte. 2, você tem que trabalhar muito para potencializar a sorte. Para potencializar a sorte. Você tem que se cercar de boas pessoas, né? Trazer sempre pessoas melhores que você. E, além de tudo isso, você não pode abrir mão de princípios e valores. Porque, às vezes, aparecem muitas oportunidades de você pegar atalhos no mundo corporativo. Só que você não pode se distanciar ou estar longe dos seus princípios e valores. Quais os principais atalhos que os empreendedores têm que tomar cuidado? Isso aqui não é o certo, mas acho que se a gente fizer, a gente vai crescer mais rápido. Não dá. Não dá. Né? Eu perco um cliente, mas eu não perco o valor, eu não perco o princípio, eu não perco o meu nome. Isso é fundamental. Né? E às vezes as pessoas, né, principalmente, eu falo das empresas grandes, mas hoje eu tomo susto, né? A Arizona está com 530 pessoas. Eu tomo susto quando eu falo esse número. E hoje eu olho e falo assim, eu não posso permitir que a gente tenha briga interna. Né? Assim, diferentes opiniões a gente tem que ter. A diversidade é fundamental. Eu sempre falo, e eu tenho a característica de buscar formar um time de pessoas diversas, né? Em todos os aspectos. Diversidade de idade, diversidade de gênero, diversidade de formação, diversidade de opinião, de região geográfica, de tudo, em todos os aspectos. Porque um time diverso ele tem a capacidade de chegar muito mais longe do que um time de pessoas iguais. Só que é muito mais difícil gerir um time diverso, né? Mas é o que eu sempre falo, a gente tem que fazer dessa diversidade combustível para o negócio. E o que sustenta isso são os princípios e valores. Porque eu e você, Basa, a gente pode ficar divergindo horas de um assunto. Você acha que tem que ir para esse lado, eu acho que tem que ir para aquele lado. Só que se a gente tiver os mesmos princípios e valores, a gente vai sempre sentar e uma hora eu convenço você, outra hora você me convence, ou uma hora eu falo, tá bom, Basa, vamos por esse caminho. Né? Tá bom, você acha que esse é o certo? Eu não acho, mas vamos. E eu tenho que ter atitude. Se a gente chegar no meio do caminho e deu errado, se eu olhar para você e falar assim, Basa, tá vendo? Eu te falei. Ia dar errado. É o comentário destrutivo. Se eu olhar para você e falar, Basa, o que eu posso fazer para te ajudar a gente pôr no trilho? É o comentário construtivo. Né? Então, como que a gente constrói times que tenham esse espírito? Né? Porque não é da natureza humana, cada um tem um pensamento, acredita num caminho, né? Mas como a gente faz com que essas pessoas, né, tenham a humildade, né, de aceitar a opinião dos outros, a humildade de se juntar, não é o melhor caminho na minha opinião, mas se todo mundo decidiu esse caminho, eu vou defender como se fosse o meu, e se não for o melhor caminho, eu vou ajudar a botar no trilho. Então é esse o espírito, e que muitas vezes o individualismo, e aí um dos pontos, né, que é do mundo de hoje, cada vez, né, com as telas, o celular, né, as redes sociais, as pessoas cada vez mais estão se fechando, né, no seu mundinho. O individualismo, ele não é benéfico para a sociedade, ao contrário. Né? Então, como que a gente, né, traz esse pensamento coletivo? Até nós, como, né, moradores de uma cidade, né, eu chego e falo assim, eu tô com pressa, não, buzino, quero passar na frente do outro. Nós vivemos em sociedade. A rua é de todo mundo, não é só minha. Eu não tenho que ficar buzinando, acelerando, querendo passar na frente do outro. Tem que ter respeito. E respeito, eu falo que é o único sentimento que você tem até com o inimigo. Respeito é um sentimento base. E ele é base para as relações humanas, é base para o dia a dia de trabalho. Tanto dentro da empresa, né, nos times, como com os clientes, com todo mundo que a gente, né, se relaciona. E, Marcos, achei demais a forma como você olha para a estrutura, a organização, o ambiente. E o ponto que eu queria trazer aqui, uma provocação para você, que o sucesso muitas vezes pode distanciar os líderes das realidades operacionais ali. Como é que você garante que você permanece conectado com esses desafios diários? Olha, vou dizer uma coisa aqui, são vários aprendizados, né? Primeiro é o desapego, porque você vai crescendo, porque quando você começa um negócio, eu e meu irmão começamos e mais 4 pessoas, você está fazendo tudo, você está carregando caixa, você está atendendo telefone, está atendendo cliente, você faz tudo. Você vai crescendo, né? Até você ter 50, 60, 70 pessoas, você está
perto de todo mundo. Você sabe o nome de todo mundo, o nome do pai, da mãe, se é casado, se tem filho, o nome do filho. Você acompanha a vida das pessoas. A partir de um certo tamanho, você não consegue mais acompanhar. Mais do que isso, se você não se desapegar, né? Porque é natural, eu faço uma coisa, a empresa cresceu, eu tenho que delegar para alguém fazer e tenho que fazer coisas, né, diferentes ou maiores ou novas, né, que surgem em novas etapas do crescimento da empresa. E é muito difícil desapegar. Primeiro porque você já faz e você gosta, né? Porque o empreendedor gosta de fazer. 2, quando você desapega, a pessoa que vai começar a fazer, ela não vai fazer tão bem quanto você, normalmente, pelo menos na tua visão. Né? E aí você vai falar, pô, então não está fazendo direito, eu vou lá e faço. E aí você acaba sendo um centralizador e você acaba sendo a âncora de crescimento do negócio. E você acaba afastando pessoas boas. E traz só pessoas que querem se acomodar. O Marcos já faz tudo, o Ale faz tudo, então eu fico aqui meio que como ajudante. Então é um exercício do desapego. E quando você desapega, realmente não é delegar e não também delargar. Né? Mas ao mesmo tempo, como você consegue permear na organização para você não ficar distante, porque todas as informações que chegam para o líder, né, para o CEO, elas têm viés, elas são filtradas, não tem jeito. Então, acho que tem um desafio de você continuar falando com as pessoas, continuar permeando, mas sem tirar a autoridade dos teus líderes, né, dos teus diretos, dos seus diretores, dos seus gerentes. Eu tenho uma prática que eu faço, né, e que me dá muito prazer, mas que me aproxima muito das pessoas na Arizona. Eu ligo para todo mundo no dia do aniversário. Não importa, pode ser um menor aprendiz que entrou faz 15 dias na empresa, né? Ou pode ser para o meu diretor mais importante. Né? Todos os dias, né? A gente tem 530 pessoas, 365 dias no ano, então, em média, eu estou quase que ligando para 2 pessoas por dia. E não importa, eu estou viajando, eu estou de férias, eu pego o telefone e eu ligo para as pessoas. Né? E converso um pouco com as pessoas. Então, uma das formas que eu uso para me manter perto das pessoas. Né? Eu ligando, né? Tem pessoas que falam assim, toma um susto. Como? O Marcos, que é o sócio, é o CEO da empresa, está me ligando? Né? Não pode ser. E hoje, pessoas que trabalham há mais tempo falam assim, não, eu fiquei esperando, às vezes na correria do dia a dia, eu vou ligar à noite, achei que você não ia me ligar, Marcos, eu estava esperando você me ligar. Então, é uma das ferramentas que eu uso, das coisas que eu faço para me ajudar a aproximar das pessoas. E sempre andar. Eu, na empresa, né, eu não fico sentado e chamo as pessoas. Digo, me traz tal coisa, estou precisando de tal relatório. Eu levanto e vou falar com as pessoas. Então, eu tenho muito essa característica de transitar, sentar do lado, conversar, olhar no olho, e olhar no olho genuíno, né? Não aquela, sabe, quando você cruza no corredor, que você nem enxerga a pessoa, você fala bom dia, mas passou, nem viu, né? A pessoa não sabe nem como ela tá, não prestou atenção na expressão, se ela tá bem ou não tá. Então, sabe aquela paradinha de 30 segundos, de 1 minuto, de olhar, de sentir a pessoa, e ter uma conversa genuína. Então eu procuro sempre estar próximo das pessoas. E aliás, né, eu falo assim que o meu maior trabalho é cuidar das pessoas. E as pessoas cuidam do negócio. Eu não preciso cuidar do negócio, eu preciso cuidar das pessoas. Esse é o meu desafio. E dentro dessa dinâmica, Marcos, você participa da Endeavor, do IPO, então você acompanha muitos empreendedores que estão agora, seja no seu início, ou tendo os primeiros resultados, ou chegando ao sucesso. Você acredita que essa nova geração de empreendedores enfrenta desafios mais complexos do que a sua geração ou os desafios permanecem semelhantes? Eu acho que os desafios são sempre, todos têm sua complexidade. Agora não são mais complexos que antes e vice-versa. Os desafios são complexos. Eu acho que muda é característica. Né? A característica do empreendedor da minha geração era um empreendedor mais raiz. Aquele empreendedor que, sabe, era o esforço, a energia, né, a resiliência de não desistir nunca. Né? A característica que eu vejo, né, e aí com muita humildade, né, dos empreendedores desta nova geração, são empreendedores muito mais preparados, muito mais, né, conectados, com acesso à informação, ao mundo, do que a gente tinha na minha época. Né? Mas empreendedores que muitas vezes não se aprofundam, né, não vão lá no fundo do poço como a gente ia. Né? Não são tão raiz, né? Que eu chamo de empreendedor raiz, como lá naquela época. Ou que desistem mais fácil. A gente não desistia nunca. Até porque a gente não tinha alternativa. Não tem, ou dá certo, não pode dar errado. Né? Então, isso que eu vejo de diferença. Né? Você vê uma formação muito melhor hoje,
mas que já desistem mais fácil para ir tentarem outra coisa. E Marcos, eu não queria deixar escapar, você comentou de, puxa, ligar para todas as pessoas no dia do aniversário, mas você é conhecido não só pelos seus funcionários, mas também pelos amigos, de cuidar, lembrar de datas importantes. De onde que vem esse valor de cultivar as relações tão profundas e talvez de maneira tão atenciosa? Olha, acho que são várias coisas, mas se eu puder resumir, eu ia resumir no meu pai. Meu pai é um cara, assim, incrível, né? Minha maior referência na vida. E ele tem uma característica, né, de ele realmente tratar bem as pessoas, cuidar das pessoas, olhar no olho das pessoas, respeitar as pessoas. E respeitar, não, Cintia, quantas vezes meu pai ia falar com uma pessoa que era um gerente de um cliente dele, não era nem uma pessoa super importante, e aí ele me levava junto, eu chegava lá, ele falava assim, olha, o cara dedicava 1 hora da agenda, né, para reunião. Meu pai, em 10 minutos, falava assim, olha, eu vinha, conversava um pouquinho, aquele quebra-gelo normal, mas rapidamente falava assim, olha, eu vim aqui com esses objetivos, né, conversava, não quero tomar o seu tempo. Né? Se a pessoa quisesse, continuava lá até completar a 1 hora, mas ele, sabe, até o respeito ao tempo das pessoas, ele sempre teve. Então, eu cresci vendo esse exemplo do meu pai. E teve um outro fato que também foi super interessante, né? Não sei se é interessante, mas assim, eu vou chamar que foi um presente para minha vida. Eu tive uma miocardite. Miocardite é uma inflamação no músculo cardíaco e eu fui para UTI. Eu fiquei 1 semana na UTI e poderia não estar aqui. Então, foi muito grave o que eu tive em 2022, né? Para você ter uma ideia, a minha alta foi 3 meses depois. Então foi um negócio realmente que acho que até agora, fazem 2 anos, mas acho que até agora eu ainda estou no turbilhão emocional dessa miocardite. E quando eu, com 50 anos, ia achar que eu ia ter um problema de coração, eu me alimento bem, faço atividade física todos os dias, tenho uma vida razoavelmente saudável, trabalho demais, mas durmo bem. Então, eu nunca imaginei que eu fosse ter. Eu não sou na estatística, eu vou falar, com 70, 80 anos eu vou ter algum problema de saúde, é natural do ser humano. Mas eu nunca imaginei com 50 anos e estando, né, com um físico muito bom, pudesse ter um problema tão grave de saúde. E essa miocardite, ela mudou muitas coisas, né, assim, no meu dia a dia. Né? Quando eu estou com alguém, eu estou de verdade com alguém. Eu estou olhando no olho, eu estou prestando atenção no que ele fala, estou com a escuta ativa, eu não estou com a pessoa e pensando na minha próxima reunião ou pensando o que eu tenho que fazer amanhã. Quando eu vou almoçar, eu vou jantar, nunca o celular está na mesa. Eu não levo mais o celular para o quarto em casa e nem para o banheiro. Né? Ele fica na sala, no meu escritório em casa. Então, eu encontro uma pessoa, eu posso estar com pressa. Eu paro, eu olho no olho. Né? Então, aquele momento é único. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para te encontrar de novo, ou hoje à tarde, Baza. A hora que chegar a minha hora, sabe, Deus escolheu a hora que ele me chamar, né? Poderia ter sido há 2 anos atrás. Então, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. E depois disso, é uma característica que eu já tinha e se fortaleceu mais ainda, né? Do quão valiosos são os momentos que a gente passa com pessoas. Né? E quantas vezes eu fui, né, correndo para uma reunião já pensando na próxima. Ou fui num aniversário pensando no dia seguinte, na reunião que eu tinha, uma apresentação que eu tinha que fazer no dia seguinte no trabalho. Não, então, se eu me esforço, óbvio, a gente é ser humano, a gente pensa no passado, a gente pensa no futuro, mas eu me esforço muito para estar sempre 100% presente. E quando você está 100% presente, as pessoas percebem. E Marcos, como é que você passa esses valores que você está me comentando para os seus filhos? Que situações que você se pega, seja puxando a orelha, orientando eles? É o exemplo. Eu vou dar um exemplo para minha filha. Né? Eu tenho 2 filhos, minha filha tem 12 anos, meu filho tem 10. Quando minha filha estava com 1 ano, eu tinha em casa uma mesa baixinha de espelho. Né? Ela era uma mesa firme, mas o tampo dela era de espelho. E minha filha começou a engatinhar e ia subir na mesa. E a gente morria de medo, porque ela era de espelho, por mais que fosse firme, a gente sempre tem o medo de quebrar, e era pontuda, né? O bico quadrado ali, né? 90 graus. E aí eu falava, filha, não sobe, filha, não pode. Filha. Eu falei 500 vezes. E ela sempre insistia e sempre ia subir na mesa. Um dia, eu percebi que algumas vezes quando ela estava no sofá, eu sentava na mesa.
Ela não escutava o que eu falava. Ela enxergava o que eu fazia. Então, quando eu me dei conta, um dia eu sentei no chão, olhei nos olhos dela e falei para ela, nunca mais ela subiu na mesa de espelho. Então, é o que eu falo, o exemplo arrasta. Não adianta eu falar não faça ou faça, né? Então, próprio em casa, né? Eu parei de ir com o celular para o quarto e minha esposa continuou indo. E um dia eu falei, outro dia eu falei, de repente eu parei de falar. Não adianta falar. E cada pessoa tem o seu momento de aprender também. E de repente, passou em 2, 3, 4 meses, minha esposa não leva mais o celular para o quarto. Então, não leva mais o celular para a mesa. Então não adianta falar, é o exemplo. E esperar o tempo das pessoas também. A gente quer se preocupar com a evolução dos outros, eu quero que essa pessoa melhore. Deixa ela se preocupar. Se preocupa com a sua evolução e mostre para ela o que você aprendeu, ou qual a diferença que esta evolução, essa nova atitude está fazendo para a tua vida. Isso é mais valioso do que você ficar falando na cabeça dela. Até porque você vai se desgastar, né? Porque você vai falar uma coisa que ela não enxerga, né? Ela tem que ter um momento dela, né, de as coisas acomodarem e ela absorver esses conhecimentos. Então, os filhos são, acho que, o maior desafio de vida. Quando eu não tinha filhos, uma vez, um jornalista foi me entrevistar, e eu nunca me esqueço. Ele ficou lá, ele ficava com a cabeça baixa e escrevendo. E ele perguntava, eu falava, perguntava, eu respondia, perguntava, eu respondia. E na minha cabeça ele não olhava no meu olho e falava assim, nossa, esse cara não está entendendo nada, né? De repente ele vira para mim, levanta e fala assim, qual que é o teu maior desafio? Aí eu falei assim, educar filhos. Mas foi um instinto. Você perguntar por que eu falei aquilo, eu não sei. Mas foi um instinto. Na hora eu respondi, bate pronto. Ele falou assim, quantos filhos você tem? Eu falei, eu não tenho filhos. Você não tem filho? Por que você respondeu isso? Eu falei, não sei, porque é o que veio. E eu acho que eu já previa, né, o quão desafiador é educar filhos, né? Mas o quão prazeroso é também ter filhos, né? Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Marcos, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu faço algumas perguntas, mas uma delas é, o que te tira o sono? Sempre eu pergunto isso, o que te tira o sono? E 2, eu pergunto, qual é a coisa mais importante que você aprendeu? Eu peço para a pessoa falar da infância dela. Quando você era pequeno, qual foi o maior aprendizado que você teve com seu pai e qual foi o maior aprendizado que você teve com a sua mãe? São essas perguntas que eu sempre faço em entrevista de emprego. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Não dá certo pessoas com vaidade exacerbada, né? E pessoas que não têm humildade. Né? Não dá certo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu não sou... Eu tô aqui falando, bacana, mas eu também não devo ser um cara tão fácil assim. Né? Eu sou muito exigente. Né? Então, talvez, Bazar, sendo muito sincero, talvez eu precisasse ser mais duro do que eu sou. Porque quando eu dou feedback, eu também dou feedback com muito cuidado e às vezes as pessoas não entendem o feedback, né? Elas confundem o Marcos ser uma pessoa muito boa, né? Um cara muito legal, muito gentil, muito respeitoso, com o Marcos estar satisfeito com o meu trabalho. Então é uma coisa que eu percebi em algum momento e eu tenho procurado melhorar o meu feedback para as pessoas entenderem quando, né, eu não estou contente ou quando elas não estão performando como a empresa precisa. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? O que eu gostaria de perguntar para o Baza? Como eu posso ser um melhor líder? Como eu posso ser um melhor gestor? Como que eu formo melhor meu time? Eu acredito que dentro da conversa que a gente tem, você tem a habilidade principal, que é a preocupação com o autoconhecimento. Eu tenho comigo que o líder que não conhece a si mesmo, dificilmente ele vai conseguir liderar outras pessoas, porque já é tão difícil liderar a gente mesmo, e olha que a gente conhece a gente mesmo há tanto tempo, convive com a gente mesmo há tanto tempo, então como é que a gente vai se propor a cuidar de outras pessoas? Isso para mim é um elemento fundamental, porque é como, eu acho que eu já usei esse exemplo numa outra situação, mas se eu tenho um amigo de São José do Rio Preto que me liga e fala, Baza, acabei de chegar em São Paulo, eu estou perdido,
me ajuda a chegar na Avenida Paulista? E eu falo, ajudo. E aí qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer para ele? Aonde você está? Se você não me falar onde você está, eu não consigo te ajudar. O mesmo vale para você se tornar um bom líder. Se você não sabe onde você está, não tem caminho que vai te ajudar a chegar em outro ponto onde é o seu destino. Perfeito, Bazar. Tem total razão e concordo. E a gente sempre pode melhorar o nosso autodesenvolvimento, né? Isso tem início e não tem fim, né? É um caminho que não tem fim, né? Sempre. Você sempre pode mergulhar mais, aprender mais sobre você. Então, excelente. Obrigado. E chegamos agora, Marcos, no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Acho que eu sou muito perfeccionista, né? Então, eu sou esquisito por ser perfeccionista, né? As pessoas, tá bom, vamos pro próximo, né? E qual foi a situação engraçada aí, com mais perrengue que você já passou no mundo corporativo? Teve uma situação que foi muito engraçada, lembrei agora. Um dia eu estava no escritório, né? E eu tinha a gente tinha na época feito um programa de trainee, né? E na época trazido 5 trainees de faculdades super bacanas, fizeram um puta processo, e cada uma estava com um diretor. E eu estava com uma trainee que estava há uns 7, 8 meses comigo, né? Na empresa nunca ninguém teve sala individual, né? A gente sempre sala coletiva, então a gente tem uma sala de 6 pessoas. Ela estava do meu lado, eu estava no telefone com o cliente. E aí ela pega e começa assim, fazer sinal para eu parar, né? Mas eu estava, sabe, no final de conversa, de negociação com o cliente e tal. E ela pegou e me insistindo, e eu não estava dando bola, porque eu precisava terminar aquela conversa. Bom, aí eu terminei a conversa, desliguei, e ela pegou e falou assim, não, tô te transferindo aí, é o Luciano Huck. Aí, na hora, né, eu peguei o telefone, né, e falando assim, imagina, né, que eu já pensando, quem é meu amigo que falou que é o Luciano Huck, né? E aí começou a falar e eu comecei a pensar, né, quem é, voz de quem, voz de quem, voz de quem? Mas isso deve ter passado 1 minuto, porque eu falei assim, não, eu não tô descobrindo quem é o meu amigo, né? Pô, não pode ser, né? Aí, de repente, eu percebo que era o Luciano Huck. Aí, sabe assim, eu tomei um susto, aí eu falei, Luciano, eu até gaguejei, falei, Luciano, para, desculpa, eu não prestei atenção em absolutamente nada do que você falou, porque eu tava achando que era um amigo que tava fingindo fazer um trote. Aí ele falou assim, pô, Marcos, deixa eu te contar. Eu liguei aí a primeira vez, falei assim, quero falar com o Marcos, aí a recepcionista atendeu, eu falei, quem quer falar? Eu falei, o Luciano Huck. Ela, e desligou. Aí eu liguei de novo, falei, não desliga, é o Luciano Huck. Aí ela transferiu para a pessoa que tá aí do seu lado, ela atendeu, fez a mesma coisa, desligou. Eu liguei a terceira vez, aí... Eu falei, passei para ela, falei, é o Luciano, aí passou para você e você não presta atenção em mim, eu tô acostumado, mas só para te dizer, foi o Paulo Lima, né, o Paulo Lima era nosso cliente da Trip, querido amigo. Amigão, já teve aqui, fantástico. Querido amigo, enfim, trabalhamos juntos há muitos anos, e ele, que é amigo do Luciano, o Luciano estava fazendo o livro dele, precisava fazer todo o trabalho de preparação dos arquivos, tratar as imagens, enfim, e para mandar para uma gráfica, e o Paulo falou, liga para o Marcos, e ele mesmo ligou. Então foi uma situação super engraçada, até hoje a gente dá muita risada, né? Aí ele me convidou, fui lá no lançamento do livro e tal, demos risada dessa situação, mas foi uma situação muito... Nossa, adorei. Luciano, você estiver nos escutando aqui, quando você vier aqui, você vai contar essa história, como foi do teu lado aí, essa insistência aí, demais. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Marcos, qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode jogar que você brilha? Cara, assim, primeiro, meu lugar de potência é o lugar da correção. Qualquer ambiente que tiver correção, tiver honestidade, que o jogo for na bola, eu vou me dar bem. Né? Eu vou conseguir fazer o meu melhor, vou conseguir desenvolver, vou conseguir lutar, talvez ganhar, perder, faz parte da vida, mas lugar de princípios e valores. E lugar onde se precisa ter habilidade em comunicação, em relação, em conexão com pessoas. Né? Então, eu sou a pessoa da conexão, né? A pessoa de realmente construir, fortalecer relações. Então, esse é o lugar onde eu me sinto confortável. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
seja você mesmo. O mundo corporativo, ele te empurra para você colocar armaduras e a gente fingir ser pessoas que a gente não é. A gente quer parecer, né, mais bonito aqui, mais bonito ali, melhor aqui, melhor ali. E eu acho que a vulnerabilidade, ela nos fortalece. Precisa ser muito corajoso para você se mostrar vulnerável. Né? E eu acho que as pessoas não falam, as pessoas querem mostrar só o lado bom. As pessoas não querem mostrar, né, as falhas ou as coisas, né, ou as situações que elas não são boas, ou os tipos de trabalho que elas não performam. Né? Então, elas têm medo, né, de falar. Então, eu sou muito favorável à vulnerabilidade, sou muito favorável à pessoa realmente mostrar suas fragilidades. E me deixa aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado ou se desenvolve? Bom, eu falei de vulnerabilidade e não posso deixar de falar da Brené Brown, né? Adoro os livros dela, enfim, então é uma fonte de conhecimento para mim. Eu gosto muito de ler ou assistir histórias de pessoas, né? Deixa eu ver se eu posso trazer algum... lembrei do Beckham, né? O seriado do Beckham, que ele conta, acho que são rápido, acho que são 4 episódios, assisti inclusive com os meus filhos, achei super interessante, porque eu não sou... viciado em futebol, e achei que, né, fosse sobre futebol e um amigo meu recomendou e eu assisti e recomendei para muita gente, acho super interessante, então eu gosto muito de ver histórias de pessoas, de ler sobre biografias, então isso me alimenta muito. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Nossa senhora, tem muita gente bacana, hein? Você pode convidar para estar aqui com você. O Guilherme Weg, né? O Gui é também um empreendedor, né? Fez recentemente a sucessão dele na Malve, é um investidor em vários outros negócios, montou um fundo de investimento, um cara que tem uma história super interessante, né? Recomendo. Vou falar do Degas, também IPOer, né, que também é um outro cara, um ser humano incrível, que tem uma jornada super interessante, vale a pena um bate-papo com ele. E o Ronaldinho Kolozuki, né, que é também um cara super bacana, conheço há muitos anos, tem uma baita história, e recomendo bastante. Muito bom. O Ronaldo já passou por aqui, então é bom ter essa indicação, porque as pessoas já conseguem consultar, já vai direto na entrevista dele aqui. Já gastei uma com o Ronaldo. Mas é muito bom aqui. Uma pergunta que eu faço para todo mundo, eu não vou deixar você embora antes de me responder. O que é felicidade para você? Felicidade é curtir a jornada, não é um ponto de chegada. Né? Para mim, e estar presente nos momentos, é olhar no olho das pessoas, dar as risadas que você tem que dar, é mostrar a emoção, colocar para fora e não ficar se contendo. Então, para mim, e estar com pessoas que, de alguma forma, te agradam, te agregam, que se aprende, né? E que fazem bem, tem boa energia. Então, para mim, é estar com pessoas boas, momentos felizes. E se puder ser na natureza, aí é o mundo ideal, né? Perto de um verde, de árvore, enfim, no meio de um campo, qualquer lugar na natureza, na praia, aí gabaritou. Adorei. Antes da gente ir embora, tem um presente aqui para você, Marcos. Um óculos da Lacoste. Caramba, que legal. A Machon, do nosso amigo Marcelo Kitsuda aqui. Eles fabricam e distribuem os óculos da Lacoste aqui no Brasil. Eles Muito dão uma legal. Stalkeada aí no perfil dos convidados. Aí falam assim, olha, manda esse aí pro Marcos que vai ficar bacana aí para ele. Já vou, Olha lá, ficou bom, hein? Muito bom. E tem mais presentes aqui, a Urban Performance também, do nosso amigo Richard Stade aqui também. Que legal. Fizeram aqui uma curadoria para você também aqui, de algumas roupas aí, para você continuar esse cara aí alinhado, muito bem vestido aí dentro dessa dinâmica. Que aqui, legal. O Richard é craque, Obrigado aí pela especial gentileza. Opa. Que negócio é sofisticado, hein? Sofisticado aí, hein, cara? Que legal, gostei. Obrigado. Muito bom. E pra gente fechar aqui, Marcos, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Vamos lá. Pessoas me encontram, né? Você fala meus contatos ou...
aqui, quem está nos escutando e quer continuar aí te escutando aí de alguma forma. É muito simples, todo mundo sabe que eu sou da Arizona, então Marcos com U, @arizona.com.br. Não tem segredo, Marcos com U, @arizona.com.br. E eu gosto muito, né? Uma coisa que eu procuro sempre devolver um pouco do que eu sou muito feliz porque Deus colocou no meu destino muitas pessoas boas com as quais eu aprendo, que me orientaram, me orientam, são referências para mim. Então eu procuro, né, um give back, também devolver isso. Então eu sempre estou disponível e procuro ajudar outras pessoas, outros empresários, outros empreendedores, né? Então, e nessa troca eu também aprendo, né? E também em projetos sociais. Então, você sempre vai me ver no Gerando Falcões, que é um projeto que eu adoro, apoio desde o início, sou conselheiro. O Senha, que é uma outra casa de crianças que atendem mais de 300 crianças, quase todas com síndrome de Down, de famílias muito pobres, né, que só sobrevive com a ajuda da sociedade, não tem nenhuma verba pública. Então, eu gosto muito, Favela da Paz, né, até amigo da turma lá, então de vez em quando a gente dá um pulo lá para, enfim, fazer uma roda de conversa, enfim, aprender com eles, ajudar no que a gente puder. Então, enfim, projetos do terceiro setor são projetos que brilham meus olhos e é uma forma de eu devolver muito do que eu recebo, né, da sociedade, da vida, enfim, dessa jornada. Muito bom, Marcos. Puxa, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda, vir aqui contar tua história, teus aprendizados. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. E, aliás, quem está nos escutando aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos que tem muitos insights, muito interessante mesmo. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço, Bazar. Foi uma honra estar aqui, ser entrevistado por você, que é um cara que eu admiro, que eu respeito muito e que aprendo muito com você também. Obrigado pela oportunidade e pelo carinho sempre. Obrigado, valeu. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.